e o que a gente está vendo hoje de avanço em termos de tecnologia, em diferentes áreas, a gente não está falando só em poder de computação, a gente está falando em biologia, em humanas, em todas as ciências, até a exploração espacial, né? Tem bons exemplos. Então, houve uma explosão e uma curva exponencial de evolução na tecnologia, e a agilidade organizacional hoje, ela é entendida como uma competência estratégica que vai ajudar a empresa, né, em 3 cenários, que é o que eu costumo atuar com meus clientes, os meus alunos. Eu falo para eles o seguinte, ó, existem 3 As básicos da agilidade. O primeiro é a capacidade da empresa ou organização, qualquer que seja, pode ser governo, pode ser um hospital, pode ser uma farmacêutica, pode ser uma empresa de software, a capacidade dela se antecipar. Ou como é que ela consegue, a partir de, usando tecnologia, dados, sua estrutura, sua estratégia, conseguir prever tendências. E aí não é ter uma bola de cristal, porque isso é impossível, possivelmente nenhuma empresa estava preparada para o que a gente está vivendo hoje, mas é tentar entender para onde é que o mundo está indo, né? Desde consumo até comportamento em sociedade, política, ou seja, tudo isso num pacote só. Quais são as tendências de futuro? Isso é importante. A segunda, se ela fizer bem feita a primeira, ela tem que saber o seguinte, bom, qual é que é o momento de se adaptar? Qual é o momento de se flexibilizar? Qual é o momento da gente mudar a chave? E isso depende muito de N fatores, né? É difícil a gente falar em agilidade organizacional como ter uma receita única que serve para todas as empresas. Cada empresa vai ter, né, seus desafios, as suas competências, que são seus diferenciais estratégicos, e vai ter que adaptar da melhor forma possível, né? E se ela fizer bem feito esses 2 As, o terceiro, que é extremamente importante, que não tem como a gente deixar de fora, é a velocidade ou aceleração. Então, não tem como, no mundo que a gente vive hoje, a gente tentar fazer as coisas muito devagar, né? Às vezes o devagar é melhor, e aí é importante a gente entender que velocidade tem diferentes níveis, né? O devagar é essencial para não ter erros, né? E coisas que a gente não vai se arrepender no futuro, mas a gente tem que entender qual é a dinâmica do mercado e as necessidades das pessoas. Às vezes o tempo que a gente gostaria não é o tempo que as pessoas precisam daquela solução, resolver aquele problema, etc. Tá aí a corrida para uma vacina, né? Que a Nina acho que pode contar muito melhor com a experiência dela, de que uma vacina, né, levava-se 5, 10 anos e hoje a gente está tentando fazer em 1 ano, 2. E eu acredito que é possível diante das novas tecnologias. Então, uma coisa importante que a gente tem que entender é que muitas das inovações e das coisas que a gente acredita ou não acreditava serem possíveis vão se tornar possíveis diante de uma crise. Então, a gente vai revisar como as coisas eram feitas, quebrar paradigmas e usar essas competências para antecipar, adaptar e acelerar em favor das organizações. Então, assim, para dar um pano de fundo, João, isso seria o que eu entendo como agilidade. E, de novo, não tem receita, tá? Infelizmente, eu já vou decepcioná-los ao final do webinar. Não terá uma receita pronta, porque realmente, se tivesse, eu não teria emprego, possivelmente a Nina também não estaria aqui, nem o Ajas. Então, assim, a gente não estaria discutindo o assunto se tivesse algo pronto, né? Off the shelf. A Jess, conta um pouco para a gente como que tem sido a tua experiência com a agilidade, a concepção. Seu microfone está mutado, Jess. Desculpa aí, pessoal. Boa noite. Já são muitas fazendo isso, a gente sempre esquece. Então, foram momentos assim, muito intensos que a gente viveu lá que a gente está vivendo, na verdade, no hospital, né? Eu tive a curiosidade de ver aí os participantes, tem alguns colegas, né, que trabalham com a gente lá. Então, assim, eu poderia dividir em algumas etapas, né? Primeiro foi a etapa muito bem colocada pelo Edivandro da antecipação, né? Então, nós começamos a preparar a estrutura da organização em janeiro, com o início das mesas de crise. Depois nós acabamos montando uma gestão da crise propriamente dita, quando houve o início da pandemia, né? Vale lembrar que o primeiro paciente no Brasil foi atendido pela nossa equipe, né? Pelo nosso hospital. E aí, o cenário na área de saúde,
é um cenário próximo do caos, né? Um cenário extremamente heterogêneo. Então, nós tínhamos hospitais públicos, e o sistema Einstein tem hospitais públicos, vivia uma sobrecarga e um risco de superlotação, por conta do fluxo muito grande de pacientes. Ao mesmo tempo, a gente precisava construir rapidamente hospitais de campanha, para dar conta desse fluxo de pacientes. Então, o hospital do Pacaembu, que ficou sob nossa responsabilidade, nós construímos uma estrutura na frente do nosso bloco D, lá no Morumbi, e ajudamos as instâncias aí governamentais com inteligência para a construção do AMB, por exemplo. E depois dessa fase, e além do hospital de campanha e do serviço público, paradoxalmente, a gente viveu no setor privado um esvaziamento dos hospitais. Porque as pessoas, por mais que se tivesse criado um fluxo adaptado para os pacientes COVID, um fluxo para os pacientes não COVID, as pessoas, por insegurança, pela incerteza e por medo, acabaram postergando seus tratamentos, principalmente cirurgias eletivas, atendimentos oncológicos, né? E isso levou a uma queda, assim, nunca antes vista nos serviços privados. Isso não foi algo que tenha acontecido só no Einstein, isso aconteceu em escala mundial. Você vê relatos nos Estados Unidos, na Europa também, a ponto de nós termos números como, por exemplo, uma queda de 82% no número de atendimentos dia no pronto-socorro, uma queda da taxa de ocupação do hospital de quase 35% em alguns momentos. E aí vem uma terceira fase, né? A primeira, então, foi a antecipação, a segunda fase foi a gestão da crise, com esse cenário muito heterogêneo, e a terceira fase foi a fase da retomada, ou seja, como nós nos preparamos para esse fluxo de pacientes que ficou represado por não tratamento, convivendo em algum momento com os pacientes com Covid, porque a gente ainda está em vigência da pandemia, e trabalhando também, ao mesmo tempo, o serviço público, né? Só para vocês terem uma ideia, no MBOI Mirim, né, no Hospital Moisés Deutsch, nós tivemos a abertura de 220 leitos de terapia intensiva. E tudo isso num período de tempo de pouco mais de um mês, né? Então, quando você pega a definição do que é ágil, que foi colocada pelo Edivandro, você encontra aí os 3 A's com certeza. Você encontra antecipação, você encontra uma necessidade de adaptação. Só fazendo um parêntese, né? Com certeza o Edivandro sabe disso, mas quando houve a publicação do Manifesto Ágil, que é de 2001, muitas pessoas foram convidadas, mas só tiveram 17 participantes, né? Depois eu conto para o Edivandro como é que eu que sou médico, cheguei nessa história do Scrum, né, do Projeto Ágil. E a palavra escolhida para o manifesto não era ágil, né? Era adaptação, era adaptive, né? Eles queriam fazer um movimento de adaptação para softwares. E a escolha do adaptive não foi feita porque um dos participantes tinha um livro com esse nome, com essa palavra, e eles acharam que podia ter algum conflito de interesse. Eles optaram por uma segunda escolha, e na votação a escolha foi agile, né? Ágil. Então, nós precisávamos antecipar e foram feitas projeções, né? Imaginem fazer projeção com dados da Itália, da Espanha, da China e trazer para a realidade brasileira, né? Então, foi um momento muito difícil. Esses dados eram importantes para que a gente pudesse fazer toda uma análise e investimento em estrutura, em equipamentos de proteção de profissionais, os EPIs, estruturação de leitos, ventiladores e, principalmente, a contratação e preparação temporária de toda uma equipe de profissionais, né? E, por fim, a aceleração. Tudo isso que foi feito nesse momento foi feito de uma maneira muito rápida, né? Com foco, e nosso core business é garantir a qualidade e a segurança do paciente, mas a gente teve que ultrapassar etapas que normalmente são etapas um pouco mais burocráticas, né? Criar frentes de trabalho extremamente aceleradas com RH, com equipe pessoal de suprimentos, para que a gente conseguisse dar conta da demanda, ou pelo menos daquilo que estava projetado.
Então foi um aprendizado que com certeza vai ficar para as próximas gerações aí. Talvez eu não tenha, até onde eu viver, eu não tenha, talvez eu não viva novamente uma situação tão diferente, tão única como essa. E agora vem a Nina, pode falar um pouquinho da vacina, que eu acho que é o que todos nós consideramos em última análise, que é uma das atenuações, não vai resolver o problema, mas vai atenuar o problema, né, desse novo normal, dessa nova fase que a gente vai viver a partir de agora. Legal, Agés. Muito boa a partilha da sua experiência com a agilidade organizacional nesse momento. Depois a gente vai querer um pouco mais essa história de como chegou. E eu vi que você já endereçou uma pergunta super difícil para Nina sobre a vacina. Nina, se você precisar de alguns minutos para ter a resposta da vacina, fazer algumas ligações, fique à vontade. Mas na verdade, é super curioso estar aqui falando, compartilhar a minha experiência com o assunto de agilidade organizacional. E para isso eu vou começar compartilhando talvez uma realidade que não sei se todos conhecem com relação à indústria farmacêutica, que é um segmento que é muito conhecido, fortemente reconhecido pela inovação em pesquisa e desenvolvimento. Não por acaso aí já 2 vezes citada a questão da vacina e da importância que essa vacina chegue o mais rápido possível. Quando a gente pensa em vacina, a gente pensa em pesquisa e desenvolvimento. Mais recentemente também a gente tem visto muitas notícias das parcerias com as indústrias farmacêuticas com startups de tecnologia, mas eu não sei se todos sabem, esse gigante, né, a gente costuma chamar a farmacêutica de Big Pharma, né? Esse gigante, ele pode ser muito lento quando se trata de agilidade organizacional, especialmente nas áreas internas e áreas de negócio, que depois do processo de pesquisa e desenvolvimento, são as áreas que vão possibilitar a implementação local e a chegada, seja da vacina, seja do tratamento, na ponta, né, para médicos e pacientes. E não é por falta de vontade, tá, que as farmacêuticas têm essa dificuldade. E aí eu queria trazer essa realidade, primeiramente por se tratar de um mercado muito regulado, né? Então o compliance ele precisa estar onipresente em tudo que a gente faz, mas por vários outros fatores. E aí eu posso citar a complexidade e a dimensão de operações de importação e exportação, né? Quando a gente fala de multinacionais. Apego a processos, né? É muito comum que as empresas se apeguem a processos, especialmente os processos que funcionam. Então, isso é uma resistência para mudança, e hoje o professor falou muito bem, é o centro da necessidade da agilidade organizacional, a própria tradição do mercado farma, isso para citar alguns, e também porque, apesar da gente não atuar diretamente na assistência, nós fazemos parte do mercado de saúde, né? Temos muitos profissionais de saúde dentro dos nossos colaboradores, não só em pesquisa e desenvolvimento, mas também nas áreas de negócio. Então, essa veia da saúde é muito forte. Talvez não da mesma forma que os médicos no dia a dia, mas a gente também compartilha de um sentimento que é como ser ágil, flexível, como ser mais simples quando há tantas vidas em jogo, né? Talvez uma ação minha possa não ter um impacto direto na vida de um paciente específico, mas no mínimo ele vai impactar na reputação da companhia, mas também na reputação de todo um segmento. Então, essa é uma barreira e uma dificuldade com a qual a indústria farmacêutica se solidariza com relação à prática médica, né? Especificamente agora, no cenário de Covid, nós já víamos eu diria, 2 anos e meio na transição para agilidade. E há 1 ano, isso sendo muito palpável para as áreas internas e para as áreas de negócio. E aí eu lembro da pirâmide de desenvolvimento, né, para agilidade organizacional. Quando você fala de trazer uma vacina para o Brasil, você está falando que a gente precisa acelerar as rotinas, né? Como que a gente acelera SOPs, como a gente acelera regulatório em cada um dos países, protocolos de estudo clínico. Mas se você não tem, estando as rotinas ágeis no topo da pirâmide, né? Se você não tem as capacidades
de diferenciação abaixo e o que está na base da pirâmide, que é uma gestão eficiente, você não consegue mudar essas rotinas. Então, o que a gente percebeu é que, especificamente na Novartis Brasil, a gente teve uma preparação muito boa para a Covid, se é que alguém estava preparado para esse cenário, com toda a antecipação que a gente teve. Na primeira semana de isolamento social, para vocês terem uma ideia, a ferramenta de comunicação da companhia não funcionava. A gente utilizou uma plataforma que já era a plataforma que estava sendo implementada globalmente, a gente já tinha a experiência de outros países, como a própria sede na Suíça, como Estados Unidos, tendo passado pela crise, já tendo passado pelo ápice da contaminação, e a gente tem que lembrar que, por exemplo, a internet no Brasil não é a mesma internet da Suíça. Então, no primeiro dia de isolamento social, ninguém conseguia conectar na ferramenta. A gente, de repente, se deparou com gestor. Eu trabalho especificamente com acesso público, né? Então, com o SUS. A gente se deparou com gestores super pressionados, assoberbados de tarefas, de entrevistas, com a pressão que eles já sabiam que eles sofreriam pelos processos licitatórios, que hoje estão, né, são a toada da mídia com relação à atuação dos estados, necessidades de pacientes, médicos e clientes que não eram para médio e longo prazo, como a gente costuma falar dos projetos de acesso, eram necessidades imediatas, e a gente não teria mais esse tempo que a gente costumava ter para passar pelas políticas, a gente precisava ter o compliance perto o tempo inteiro para aprovar ou ajustar ou dizer não, a gente não deve seguir por esse caminho. E foi muito bom sentir que a liderança já tinha passado por essa transformação, porque foi ela que possibilitou trazer as ferramentas e o ambiente necessário que a gente precisava, de autonomia, de simplicidade dos processos, de ferramentas de desenvolvimento, muitas vezes à medida que os desafios iam pedindo. Então, mais do que nunca, a gente teve que trocar o step com o carro andando, né? E por isso que, para responder a pergunta da vacina, a gente tem trabalhado não só com vacina, mas também com estudos visando a cura, né, da Covid. As rotinas são importantes, os protocolos de estudo clínico são importantes, mas tão importantes quanto foram esse processo ascendente das lideranças estarem preparadas para esse processo de agilidade organizacional e as pessoas que estão nos lugares e estão nas equipes terem essa capacidade de diferenciação para lidar com esse momento de mudança e mudança numa velocidade exponencial. Legal, Nina. Você traz alguns aspectos muito importantes desse processo e instigantes até para a nossa conversa aqui. Dois deles me chamam bastante atenção. Um é em relação ao papel da liderança, que a gente vai voltar em outro momento aqui, mas eu gostaria de trazer essa questão justamente da aceleração do online, o ágil online, com as equipes, enfim, num contexto diferenciado. Aí eu queria perguntar sobre a prática de cada um, sobre como foi isso, a experiência de cada um, começando pelo Edivando, que tem visto isso de forma mais ampla em diferentes empresas em que ele atua. Legal. Bom, eu falar um pouquinho dos projetos que eu trabalho. Então, eu tenho projetos fora do Brasil, a maioria deles, Estados Unidos e Alemanha, atualmente. E para entender um pouquinho o que é o que é esse mundo virtual, né? Eu acho que a agilidade, quando ela nasceu, ela já nasceu pensando nas virtual enterprises, né? Então, nas organizações virtuais. Então, esse movimento ele tomou força, até fazer um parênteses aí com Ágias, agilidade, ela ganhou força com a área de TI, mas a área de manufatura, desenvolvimento de produtos, P&D, já usava a gestão ágil há décadas, né? Essa forma de trabalho com equipe, essa forma de autonomia, você ter um tipo de investimento que é venture capital, que é, né, a risco, isso já existia antes. O que aconteceu foi que as organizações perceberam, com o advento da tecnologia, com empresas digitais, que foram essas empresas que vieram depois da bolha de 2000,
elas têm uma forma de trabalhar totalmente diferente por conta do seu modelo de negócio e do produto que você desenvolve, né? Dificilmente você vai ver uma farma, por exemplo, esse setor fazendo esse pulo em 10 anos, em 20 anos. Talvez quando a gente tiver tecnologia de desenvolvimento de novas vacinas que são muito mais aceleradas, muito mais seguras, a gente consiga, pelo modelo de negócio, né, e pelo tipo de produto e serviço e valor que eles entregam, a gente possa ter algo diferente. O que me assusta às vezes, só para fazer e aí eu volto para a sua pergunta, é que muitas empresas falam assim, eu quero funcionar igual o Spotify. Bom, então você monta uma empresa que concorre com o Spotify e faça música, né? O seu hospital, a sua farmacêutica jamais vai ser igual ao Spotify. Então não adianta você implementar Squad lá, que só pelo fato de você implementar um Squad não vai trazer a agilidade que o Spotify tem, porque o Spotify tem uma outra cultura, nasceu assim, o modelo de negócio é diferente, já é digital, o produto que eles entregam assim custa pouco mudar, né? E ninguém morre, né? Se a música não tocar. Então assim é outro cenário. Então toma um pouco de cuidado com, né? Alguns consultores vão lá, vamos implementar Squad que resolve sua vida, meu amigo, não resolve. Se resolvesse todo mundo, né? Implementaria Squad e estaria todo mundo bem hoje, não estaria vivendo o que a gente está vivendo. O que mudou depois da pandemia, né? Com esse mundo digital? Eu acho que o mundo caiu na real. O mundo caiu na real que daqui para frente o trabalho é digital. Ele já estava sendo digital antes para muitas dessas empresas, né? E muitas pessoas já viviam essa realidade. Então foi uma transição forçada para algo que muitas empresas estavam empurrando com a barriga para daqui 10 anos. Né? Então eu garanto para vocês que hoje não tem nenhuma empresa usando uma tecnologia que custa algumas fortunas de dólares, milhões de dólares. É tudo tecnologia que está aí, gente. É tudo coisa que já existe. Que você vai lá no Google, você digita trabalho virtual, times de alto desempenho. Existem inúmeras publicações, não tem nada novo. Só que a maioria das empresas estavam empurrando isso porque talvez enxergaram que isso traria uma disruptura muito grande, queriam manter o status quo. Tá bom do jeito que está, a gente está ganhando dinheiro, né? O bottom line está legal, então assim, deixa. Só que aí veio a crise, e quais são as empresas que mais faturam hoje na crise? São as empresas de tecnologia. São as empresas que já estavam trabalhando nisso. De novo, faço parênteses para a gente, né, não jogar pedra nas outras empresas. Não é que as outras empresas estão erradas, é que o modelo de negócio dessas organizações já era digital. Né? Então, a Nina deu vários exemplos importantes que, assim, o quão rapidamente a gente pôde se adaptar e usar essas tecnologias, né, para a nossa forma de trabalho. Então, eu vejo que isso foi super bom. Eu acredito que muitas pessoas estão sendo, inclusive, mais produtivas, muitos times estão conseguindo, inclusive, entregar mais, ser mais focado. Claro que tem todo, né, o contra disso tudo, né? Lógico que nunca é sempre 100% positivo e lindo, mas eu acho que a forma de trabalho como as empresas estão hoje veio para ficar, e eu garanto para você que muitas empresas vão querer manter pelo menos um pouco dessa forma de trabalho depois da pandemia, porque isso traz benefícios. E aí a gente, eu acho que é bom senso, né, João, e demais participantes, eu acho que é bom senso, mas muitas das empresas ainda funcionam naquele modelo Fordismo e Taylorismo, que é dividir as tarefas ao máximo possível, escrever manuais que tem 1000 páginas e fazer todo mundo usar aquilo, ignorando que hoje você vai no Google, e é engraçado que hoje meus alunos, às vezes eu falo uma coisa, eles vão no Google, eles já checam, já me perguntam coisas a mais, então assim, eles sabem muito mais que a gente porque eles têm um celular na mão com acesso a uma tecnologia que não existia 5, 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que essa forma de trabalho ela é super legal. Claro que tem os prós e os contras. Tem uma carga psicológica muito grande para quem nunca fez isso antes. Eu sempre trabalhei virtualmente. Virtualmente, assim, eu tenho meu home office, tenho um coworking que eu preciso ir e viajo e trabalho nos clientes. Né? Então, para mim, foi super normal. Mas para quem nunca fez isso, e a maioria das empresas que tem uma força de trabalho muito grande, que nunca experimentou essa forma de trabalho, achava isso impossível. Jamais a gente vai conseguir fazer os projetos que a gente faz trabalhando assim. E por conta da crise, eles foram obrigados a fazer isso, senão a empresa fecha as portas, e eles perceberam que, puxa, dá para fazer. E, inclusive, dá para fazer coisas mais legais ainda.
dá para ser mais produtivo, dá para, né, criar coisas diferentes. Então, assim, eu acho que a gente caiu a ficha no mundo organizacional, principalmente de alguns líderes, que agora não tem volta mais. Ou você faz sua transformação digital e foca na agilidade, ou daqui uns anos, ou se você já não está nesse patamar hoje, você vai cair fora do jogo, porque todo mundo vai fazer isso, né? Legal, Eu obrigado pela... tenho, eu tenho um exemplo muito bom para compartilhar com relação a isso que o professor falou. Eu faço parte de uma equipe de 7 pessoas que está espalhada pelo Brasil. Nós tínhamos reuniões presenciais uma vez por mês. E há uma semana atrás nós fizemos uma reunião online e chegamos à conclusão de que nós nunca fomos tão próximos uns dos outros e nunca soubemos tanto sobre o negócio uns dos outros como nós estamos agora, devido ao período de Covid. Perfeito. Eu trabalho com um time global, então assim, a gente se encontrava quando a gente tinha um projeto específico em algum país e só. Então foi sempre virtual, né? Então, é o que eu disse, para algumas pessoas isso é comum. Então, assim, faz parte da nossa realidade, né? Claro que eu sinto falta, às vezes, de estar pessoalmente. Eu acho que para alguns trabalhos é muito importante você estar do lado da pessoa, né? Mas a gente tem que ver o outro lado também, né? O que dá para a gente fazer com tecnologia? Uma coisa que a gente tem que pontuar muito bem nesse bate-papo é que, assim, agilidade não existe sem tecnologia, gente. Tem muito de mudança cultural, liderança, governança, política, né? Então tem determinados padrões e tem que ter o compliance, que a gente vai discutir bastante, mas não tem como você ser eficiente, ser ágil sem tecnologia no mundo de hoje. Não tem jeito, né? E fazendo a interface com essa pergunta, a participação do Cristiano Gil, que está nos assistindo, participante assíduo dos nossos diálogos, e faz uma pergunta que eu vou passar para o Agés aqui, uma provocação. Ele fala que os médicos tinham dificuldades de aceitar o uso de tecnologia dentro da medicina, por exemplo, telemedicina. Agora, graças à pandemia, ela e outras vieram, a tecnologia e outras práticas vieram para ficar, e abriu-se uma discussão muito boa para outras práticas tecnológicas dentro da medicina. Como que tem sido essa sua experiência em relação à tecnologia, à agilidade, trabalhando na prática médica, Jess? Então, eu vou dividir e ser bem objetivo a resposta em 2 etapas, né? Primeiro, a questão mais macro, que envolve o comportamento dos médicos. O médico vive hoje uma fase profissional muito difícil, né? Existe um choque de gerações, existem problemas aí relacionados à formação do médico. Os médicos, principalmente no nosso país, uma quantidade gigantesca de escolas, colocando todos os anos aí profissionais no mercado. E esse choque de culturas, de formação e de gerações leva a 2 cenários que a gente viveu agora nessa crise, né? O primeiro cenário, o médico mais jovem, inexperiente, vivendo uma situação totalmente atípica, mas com alguma noção, com algum apoio da tecnologia que ele aprendeu porque cresceu já com o celular na mão, né? Por outro lado, nós na prática médica também tínhamos que ser rápidos em preparar a geração dos 60, 70 anos de idade, que estão muito ativos, são profissionais, e no nosso caso em especial, são profissionais excelentes, muitos deles professores de faculdade, mas acostumados a uma maneira muito tradicionalista de fazer a medicina, né? Receber seu paciente no consultório, fazer o exame físico, e de uma hora para outra esses pacientes sumiram, esses pacientes ficaram com medo de ficar em casa. E essa geração mais antiga acabou tendo que se adaptar a algumas realidades absolutamente novas para eles, que até alguns eram contra, né? Eu acho que a telemedicina é o maior exemplo, né? E foi feito um trabalho pela equipe de relacionamento do corpo clínico, né? A Juliana Soares, que faz parte da diretoria médica do hospital, né? Ela é gerente de relacionamento do corpo clínico, o próprio Eduardo Cordioli, que é o gerente da telemedicina, e eles conseguiram preparar esses médicos, conseguiram criar uma estrutura de TI
para que esses médicos atendessem ou na sua residência ou no seu consultório os pacientes que procuravam os médicos por telemedicina. Então, e não é só atender por telemedicina, é simplesmente ligar um computador, uma televisão e o médico começar a falar com o paciente, né? Você tem que ter um treinamento mínimo, o mínimo de skill para gerenciar uma anamnese, né? Uma conversa, eventualmente até algum tipo de exame físico virtual, né? Então, o médico acabou sendo preparado rapidamente para que isso acontecesse e, incrível, a aceitação foi quase que imediata. E hoje nós temos um percentual muito elevado das nossas consultas, mesmo agora com a reabertura, a retomada progressiva do hospital, nós continuamos tendo uma aceitação e uma utilização elevada dessa tecnologia para que o médico possa continuar fazendo atendimento e o paciente ter acesso ao seu médico, né, e às suas necessidades. Então, a experiência com a telemedicina, que foi um exemplo aí de transformação digital, se é que eu posso chamar assim, foi extremamente positiva. E a outra etapa da resposta, assim, há 2 anos a gente prepara o time da prática médica, eles são consultores multiprofissionais que trabalham internamente, a gente não é consultoria externa, dentro de um universo de entregas mais rápidas, mais aceleradas. Quando nós assumimos, quando foi criada a prática médica do jeito que ela é hoje, os processos eram muito lentos, nós não tínhamos absolutamente nenhuma tecnologia com a gente. Eu acho que a coisa até um pouco mais atrás, sabe, João? A gente tinha um olhar muito desfocado de dados, era uma coisa até mais primária do que simplesmente ter ou não ter o hábito de trabalhar com tecnologia. E por conta da demora das entregas, havia um descrédito muito grande. Então, nós pegamos um grupo de profissionais com alguma formação em qualidade, com alguma experiência em auditorias, em acreditações, e fomos, ao longo do tempo e aos poucos, construindo a cultura de uma equipe ágil. E eu concordo totalmente com o que o Edvandro falou com relação à formação de squad. De uma hora para outra, esse termo virou um hype, né? Tudo é squad. E não é bem assim. Você tem que trabalhar, primeiro, a cultura das pessoas e a adaptação. Imagina num ambiente absolutamente hierárquico como o nosso, eu chegar com uma enfermeira de 40, 45 anos que viveu a vida inteira respondendo para a sua superior e falar para ela assim, olha, agora você vai montar um squad, você vai trabalhar com tribos que são união com pessoas de outros departamentos, você vai começar a quebrar os silos, você vai começar a trabalhar com dados. Agora você vai chamar um analista de dados para sentar do seu lado e transformar o que você sempre controlou numa planilha Excel, pelo menos num Power BI. Esse foi um aprendizado para mim também, né? A gente foi aos poucos e aí acabou que a gente chegou hoje nesse modelo, que obviamente é um modelo adaptado e eu acho muito legal o Edvandro colocar isso, né? Não é, talvez a nossa velocidade não seja a velocidade de uma empresa digital, com certeza não é, mas a gente consegue ser adaptável, a gente consegue ter resiliência, a gente já consegue pensar em dados e trabalhando numa ciência incerta, que é a ciência médica, que é puramente incerteza, né? Talvez se eu tivesse que resumir em uma palavra o nosso trabalho hoje na prática médica do Einstein, conseguindo resolver uma série de coisas e juntar uma série de pessoas nisso que a gente hoje chama de ágil, eu resumiria na seguinte palavra: integração. A gente foi um quebra-silos que conseguiu integrar e aos poucos fazer as pessoas da nossa equipe e das outras áreas entender o quanto que é importante para a gente ser ágil, com entregas de qualidade e atingindo os nossos objetivos, fazer essa integração e conseguir quebrar esses silos, essa cultura antiga, hierárquica, né, top-down, e de reporte constante para as lideranças. E agora, nessa última fase, para terminar, nós fizemos uma pesquisa de como que se comportam equipes ágeis no ambiente virtual, porque existem gargalos, existem restrições, as pessoas passaram de um trabalho, pelo menos na nossa realidade, nossa experiência,
muito presencial, com alguns dias de home office, para o contrário, praticamente home office o tempo inteiro, com alguns poucos dias presencial. Então, tem toda uma mudança também, pode parecer incrível, mas é verdade, tem toda uma mudança de comportamento. Tem algumas coisas que são muito legais, assim, como a Nina falou, ficou até mais fácil da gente se conversar, da gente trocar uma ideia, da gente falar besteira, não é só trabalho, né? A gente consegue fazer uma série de coisas hoje virtualmente que a gente, de repente, tem dificuldade com agenda e tal, mas a gente precisou pesquisar e criar uma segurança, né, no time, que a gente era capaz de fazer o que a gente fazia presencialmente agora à distância. Pois, por exemplo, o Edivando, como consultor, que trabalha com empresas internacionais, já está bem mais acostumado, que a área hospitalar, que é uma área absolutamente conservadora sobre todos os aspectos. Eu acho que a Nina também vive uma realidade talvez um pouco mais à frente do hospital, mas talvez ainda um pouco conservadora também na área da farma. Você traz alguns aspectos muito relevantes, Agés, e dentre eles eu destaco a cultura e o comportamento, a importância deles para que a gente traga a agilidade organizacional para a realidade e aplique de forma consistente. Eu quero perguntar para a Nina como que tem sido a questão de cultura e comportamento e o que é preciso para se implantar a agilidade organizacional. Legal, João. Eu estou aqui lembrando de diversos acontecimentos durante eu tenho contado, né? Então são 112 dias em isolamento social já, trabalhando de home office. Então, à medida que eu fui ouvindo, fui me lembrando de vários eventos, como nessa primeira semana que a ferramenta não funcionava devidamente e a gente conseguiu se virar muito bem em uma semana, ainda em adaptação da ferramenta da Microsoft. E como nós conseguimos virar diversos projetos em 2, 3 semanas, que nós estávamos acostumados a ter uma plataforma default de aprovação de projetos e de condução de projetos. E é muito engraçado ver tudo isso acontecer, porque como o professor comentou, né, a tecnologia já estava lá. O que mudou foi em grande parte, a nossa forma de olhar para ela, né? Quando eu comentei sobre as reuniões que nós tínhamos, a gente tinha uma reunião presencial todo mês, a gente ficava esperando essa reunião durante 25 dias do mês, a gente esperava essa reunião acontecer para trazer determinados temas, para fazer determinadas discussões, para se abraçar, para confraternizar, e depois tentava encaixar tudo isso em 3 a 5 dias de agenda. E aí, hoje, ouvindo isso e pensando isso, eu fico me perguntando como é que a gente imaginava que isso era possível? Por que a gente não ligava essa mesma ferramenta durante esses 25 dias e fazia isso como nós estamos fazendo hoje, né? Essa mudança da pessoal e de comportamento para a tecnologia foi muito interessante de ver e ela foi rápida. O que não foi rápido foi... O que eu quero dizer? A ação, né? O fazer foi muito rápido. O que talvez não tenha sido tão rápido e ainda tenha sido um desafio é como que eu lido com essa nova realidade. Como o doutor comentou, né? Eu não tenho filhos, mas a maioria dos colaboradores tem famílias, às vezes são cuidadores de pessoas em perfil de risco. E é muito gostoso, tem sido muito boa essa interação. As pessoas têm se ouvido muito. Eu já cheguei a comentar isso, né, João? Como que, de forma online, as pessoas têm que levantar a mão para falar, têm que pedir licença, muitas vezes são obrigadas a ouvir a opinião do outro e ouvir com ouvidos atentos, né, com escutativa a opinião do outro, mas a verdade é que isso traz toda uma dinâmica pessoal e profissional também. Será que a pessoa está me entendendo da forma como eu estou me colocando? Eu não estou ali no escritório vendo a coisa acontecer. Essa tendência que já foi comentada hoje de comando e controle, né? Muito do Fordismo, muito da condução tradicional industrial. Se desligar desses padrões é um processo. Por mais que você esteja agindo na tecnologia, agindo de forma mais ágil, tem um conflito interno também, que ele vai aparecer em maior ou menor grau nas pessoas. A gente tem, deixando um pouco de lado as áreas internas e de negócio, a gente tem
uma grande parte da empresa, que é a força de vendas, né? São os representantes, os consultores, os gerentes de contas que lidam com os profissionais de saúde no dia a dia, também sentiram muito isso, porque à medida que nós estávamos nos acostumando, os médicos também estavam se acostumando a fazer reuniões por telefone, por WhatsApp, por Teams, por Zoom, ao mesmo tempo que estavam lidando com os pacientes à distância. Então, hoje eu acho que o quebra-mola passou e que as melancias estão se acomodando nesse aspecto. A gente está sendo mais, eu diria, mais solidários com nós mesmos nesse processo. O andar da carroça que as melancias se ajeitam. Agora, trazendo esse aspecto, Nina, o Cássio fez uma pergunta agora muito auspiciosa e justamente relacionada a isso. Eu quero perguntar para o Edivandro, começar por ele, porque dizem que até para dormir tem que fingir, fechar o olho e ficar quietinho, né? Então, quais são os passos, Edivandro, os primeiros passos para cultivar, para semear uma cultura ágil dentro da organização? Boa pergunta, viu? Vamos ver se eu consigo responder ela rapidamente. Vamos separar a agilidade em níveis, né? Tem agilidade estratégica, tem agilidade operacional, tem agilidade e inovação, que a Nina comentou do P&D, né? Então, empresas que desenvolvem produtos, isso tudo está conectado. Eu acho que o primeiro passo para a gente desenvolver essa cultura ágil é importante a gente ter alguns elementos que você vê num time. Quando você trabalha em time, você começa a ver isso em times de alto desempenho. E times de alto desempenho não é uma teoria nova, tá? Isso há décadas existem inúmeros estudos, principalmente na área de psicologia, mostrando quais são as características de time de alto desempenho. Eu fiz um trabalho, vou fazer um gancho para a área, eu fiz um trabalho de diagnóstico para uma empresa farmacêutica de um outro país. Eu não vou falar o país porque aí eu já vou entregar qual é a empresa, né? Mas é uma grande empresa, né? E avaliando os fatores críticos da agilidade, que foi o que eu chamei nesse diagnóstico, a gente identificou algumas coisas nessa empresa que estavam presentes, mas que não estavam sendo usadas de forma sistemática, vamos dizer assim. Primeira coisa era a confiança, que foi um elemento que a Nina comentou. Será que eu confio no meu parceiro de trabalho? Né? O quanto eu confio no meu parceiro de trabalho para não ver o que ele está fazendo ou ela está fazendo? Né? Então, acho que isso é extremamente importante porque eu, como líder, eu confio em relatório. Né? Ou seja, a minha confiança parte do pressuposto que eu tenho um relatório me dizendo, mostrando aqueles dados. Quando você vai para esse mundo digital, dinâmico e ágil, a não ser que você tenha uma plataforma tecnológica que colete dados de forma ubíqua, automática, gere, né, usando o Power BI que o Ajas comentou, gere esses relatórios automáticos, alguém vai ter que estar imputando esses dados. Então, a confiança já existia ou já teria que existir nesse ambiente. O que está acontecendo agora? É que a gente tem que exponencializar essa confiança, porque a gente está trabalhando virtualmente, então a gente não tem mais aquele contato físico dia a dia, né? Um outro aspecto importante para a gente construir essa cultura, atitude positiva, né, gente? Quem gosta de trabalhar com gestão de risco tende sempre ao negativismo, né? Ou seja, você vê tudo de errado que pode dar e sempre, né, valoriza aquilo porque você é um gestor de crise, você é um gestor de risco. Porém, acho que a gente tem que ter atitude positiva em todo momento, né? É aquela coisa do... Quem conhece um pouco de improvisação teatro sim e que mais, né? Ao invés de não sei, não vai dar. Então, é yes and, né? E o que a gente pode fazer, então, com esse problema? E não pensar quem gerou o problema, né? Ou que oportunidade nós podemos ter com isso? Então, essa atitude positiva, eu acho que a gente tem que ter para tudo na nossa vida, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E isso ajuda na cultura do time, né? Será que eu tenho um time que tem aquele ambiente pesado? Então, eu já tive experiência de time que, assim, 2 semanas trabalhando, você percebe que o ambiente não é legal. Esse time jamais vai ter uma produtividade elevada, né? Porque aí isso impacta na confiança, impacta na transparência,
cada um vai ter a sua agenda oculta e a coisa degringola, né? A outra é você sempre estar ligado ao positivismo, você sempre focar em ser o tal do problem solver, né? Como é que eu pego esse problema? O problema não é meu, não me interessa. Não, peraí, interessa. O problema é do Einstein, né? Ou o problema é do hospital XYZ, então é meu também. Né? Se eu não vou conseguir resolver sozinho, como é que eu começo? Né? Então, assim, não porque aí isso é muita ideia de silo. Eu fiz a minha parte, agora o filho é seu, se vira. Né? O problema é seu agora, a minha parte está pronta. Se der problema é com a sua parte, não é com a minha métrica está zerada, lindona. Né? E eu acho que essa questão de você ter um sentimento de dono do negócio, né? E isso vem muito daquelas pessoas que são intraempreendedoras, são empreendedoras. Elas sentem que aquilo ali que ela está fazendo, tarefa, projeto, qualquer que seja, em time, ela é dona daquilo, ela é responsável por aquilo, ela se sente motivada por aquilo. Né? E isso ajuda muito a uma outra coisa que se fala muito hoje, que é o propósito. Né? Qual que é o propósito? Todo mundo está se perguntando hoje, né? Por que a gente existe diante desse desafio que a gente tem? Pô, será que vai acabar o mundo depois da pandemia? Então as pessoas estão buscando cada vez mais propósito no trabalho delas, e se você não tiver esse sentimento de dono, você não conseguir enxergar quais os benefícios que o seu trabalho traz, né? Dificilmente você vai conseguir desenvolver essa cultura, que isso naturalmente vai dar para você essas características que a gente está falando de agilidade. Ou seja, você buscar resolver problemas de forma mais simples possível, você ser efetivo, pragmático, né? Não querer complicar as coisas ao invés de resolver. Então, de novo, não existe uma receita, né? Aí a gente vai entrar muito mais naquela área de psicologia, né? Fazer um DR aqui, mas eu acredito nesses itens que eu comentei e que foram itens, engraçado, que apareceram nesse diagnóstico, e a pessoa que depois leu esse relatório falou, puxa, Divandro, eu percebia isso, mas o impactante, e aí voltando para a Nina, com o gancho para a Nina, é que o impactante no caso deles era que eles tinham processos que de alguma forma emperravam essa cultura dela fluir naturalmente. Então, uma dica que eu dou para os meus clientes, empresas, falo assim, ó, gente, não mate a cultura da sua empresa com processo, porque isso é muito fácil de fazer. Isso é muito fácil de fazer. Às vezes a gente faz sem pensar. A gente mata a cultura que poderia ter numa empresa que seria algo super legal, super rico, super inovador, botando o processo e o processo errado. Não sou contra o processo, gente. Eu sou super fã de processo. Aliás, eu vivo vendendo processo, né? Eu vendo processo para tudo. Mas, assim, o processo pode matar a cultura. Com reflexões muito relevantes para a aplicação, né, Edivandro? E eu quero trazer um aspecto até motivado pela questão que você traz da ubiquidade e principalmente da confiança. A gente está colocando esse pessoal para trabalhar, a gente fala, e é verdade, grandes avenidas temos no setor de saúde, mas as pontes são cada vez mais necessárias. A agilidade vem para criar essas conexões, mas aí como que tem sido, e vou direcionar primeiro para o AGES, como que tem sido dois aspectos que são muito relevantes nesse ponto: tomada de decisão e responsabilização dentro de um time ágil, dentro da cultura ágil. Então, é engraçado que se eu tivesse combinado com o Edivandro, talvez eu não tivesse pensado do mesmo jeito, né? Vendo a resposta que ele deu, né? Tem um livro, que é um livro até fácil da gente ler, que é de um cara chamado Simon Sinek, e se eu não me engano, o livro chama Comece pelo Porquê. Né? O porquê é o propósito. Né? Então, quando você tenta fazer essa transformação ou tenta tornar as coisas um pouco mais ágeis, eu acho que é fundamental, independente da questão técnica, operacional, da área onde você atua, e vem muito isso que ele falou da questão das diferentes velocidades para as diferentes áreas e setores de atuação. Tem uma coisa que é fundamental, e aí responde um pouco dessa sua pergunta, João, que são as pessoas. Né? A gestão da mudança, ela passa obrigatoriamente pelas pessoas. Qualquer que seja
o seu skill técnico, e o Edvandro pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa assim, fora do contexto acadêmico, mas qualquer coisa técnica que você viva, eu sou médico intensivista de formação, né? Então a gente tem um skill técnico extremamente complexo. Onde é que aconteciam, pegando um pouquinho os ganchos do gerenciamento de riscos, né? Que é uma das áreas de atuação da prática médica, onde é que aconteciam e acontecem os grandes problemas, os eventos adversos, os erros relacionados à assistência? É justamente pelo fator humano, pelos erros cognitivos, pelas falhas, né? Então, para que você tenha uma equipe ágil, uma equipe responsável, você precisa ter pessoas que entendam o modelo. Você, como gestor, você precisa ter paciência, você precisa ter transparência, gerar confiança para as pessoas. Você precisa ter, por exemplo, um plano de comunicação muito forte e não achar que é perda de tempo, muito pelo contrário, você tem que perder tempo conversando com as pessoas, elas vão errar e elas precisam ter segurança psicológica para continuar corrigindo os seus erros. Isso é uma das coisas que a gente mais comenta na prática médica. Hoje a gente fez a apresentação do planejamento para o segundo semestre e eu falei assim, principalmente para os mais jovens, né? Eu falei, olha, errem à vontade. Se for uma coisa muito feia, a gente resolve aqui dentro. Mas lá para fora a gente está junto. Porque a nossa maneira de trabalhar é permitindo a criatividade, a inovação e dando liberdade para essas pessoas descentralizadas fazerem as coisas acontecer. E eu acho que esse exemplo, e aí não tem nada a ver comigo, viu, João? Tem a ver com a maneira como a alta liderança do hospital conduziu as tomadas de decisão. Em nenhum momento houve qualquer tipo de ausência. Muito pelo contrário. Todos os dias, desde que a crise começou, do nosso presidente, passando pelo nosso CEO e pelo nosso diretor superintendente, todos se reuniam todos os dias, 6 horas da tarde, compartilhavam dados, compartilhavam decisões. Teve gente que ficou doente, teve gente que pegou Covid, e mesmo assim em casa não deixou de participar das lives de fim de tarde, para que a gente pudesse oferecer para os pacientes o melhor no hospital, tomar as decisões dentro do possível, do que os dados que a gente tinha em mãos permitia, com a presença da nossa diretora de compliance 100% das vezes, que deu um suporte justamente para garantir que tudo que estivesse sendo feito fosse algo ético, coerente e dentro do que se considera modelo de melhor prática, sem perder a velocidade que o momento necessitava. Então, assim, do Dr. Sidney Kleiner, passando pelo Henrique Neves, que é o nosso CEO, pelo Miguel Sendoroglu, pelo Eliezer, pelo Guilherme Schettino, que fez um trabalho fantástico nos hospitais públicos e no hospital de campanha do Pacaembu, até nível de gerência, coordenação, todos estavam com o propósito que foi citado pelo Edvandro, de tentar fazer o melhor, sabendo que poderia ter um erro no meio do caminho e que a gente tinha que corrigir a rota e seguir em frente. Então, eu acho que assim, a agilidade não é só a questão de você criar um modelo que entrega rápido. Tem a ver com essa tomada de decisão e com essa presença constante das pessoas, dos líderes, entendendo o momento e se adequando ao momento para a tomada de decisão correta. Nina. O que eu gosto desse tema, uma das coisas que eu gosto desse tema de agilidade organizacional, primeiro é isso que já foi dito várias vezes aqui hoje, que não tem uma receita de bolo, né? O importante é você estar familiarizado com a diversidade de metodologias ágeis que existem e você encontrar aquele modelo que melhor se adequa à sua necessidade, à necessidade do seu cliente, à tua cultura organizacional. Porque, de fato, você se apegar a processo pelo processo, você mata a cultura organizacional. E isso me chama muito a atenção quando você fala de como está sendo, né? Porque ainda não passou, a tomada de decisão. Eu gosto de começar pela burocracia, né? A gente
tinha um problema muito grande internamente com burocracia. E quando você tem um problema muito grande, a tendência que você tem de transformar esse problema muito grande em muleta também é muito grande. Então, você tinha a questão, não, mas é burocrático, mas é difícil. Então, a importância da cultura organizacional e da liderança nesse momento foi muito importante, porque foi quando a gente começou a ouvir dos líderes. E aí, quando eu falo líderes, não necessariamente chefe, pessoas em cargo de liderança, seja com autoridade direta ou não, né? Seja pela influência que ela exerce sobre as equipes. Sabe aquela burocracia que você também odeia, que você odeia? Eu também odeio. Você ouvir isso da liderança é muito significativo. Eu também odeio, a sua dor também é a minha, e nós vamos mudar isso daí. Só que, essa é a primeira coisa, a sua dor também é a minha. Eu também não gosto dessa burocracia, eu também quero que a gente seja mais simples, mais ágil, mais flexível. Só que tem uma segunda coisa, eu não vou fazer isso sozinho. Aliás, talvez eu como líder nem faça isso. Eu vou passar para você a autonomia porque eu confio em você, a gente retoma a importância da confiança, porque a gente tem pessoas capacitadas, a gente tem as pessoas para isso. Eu vou te dar autonomia para você fazer isso. Então, autonomia com responsabilidade. Você ter isso dentro de você faz toda a diferença. Terceira coisa, eu também não vou te dizer como você vai fazer isso. Eu não vou te dar as respostas para os mistérios, mas eu vou te dar a equipe, eu vou te dar as ferramentas, eu vou fazer a alocação de recursos que você precisa para esse projeto, eu vou te dar os incentivos de equipe para que vocês cheguem às melhores soluções com o meu apoio e não com o meu martelo. Uma outra coisa, esteja inspirado pelo propósito da empresa, propósito compartilhado. A Jess falou muito bem, coloque o paciente no centro de tudo que você faz, como você sempre fez, e tenha certeza que com o apoio da equipe, a sua decisão, a solução que você encontrou e o caminho que você está trilhando, possivelmente é o melhor possível. E 5, seja a sua melhor versão enquanto você faz isso. Diversidade. Garantindo que você tem diversidade no desenho das soluções e na tomada de decisões, muito possivelmente essa decisão também é a mais adequada. Então, quando você teve tudo isso sendo dito e sendo exercido nas equipes, a tomada de decisão ficou mais fácil, mais simples. E quando as pessoas se pegaram, porque é um processo, né? Mudança de cultura, ele é um processo longo. Quando as pessoas se encontraram na armadilha de voltar para os modelos antigos e perguntaram, talvez, eu posso fazer isso? Você me autoriza? Quando houveram essas perguntas e a resposta foi, para mim, na minha opinião, tem tudo para dar certo. Já conversou com fulano, ciclano, beltrano, está em alinhamento com o cliente, está com o paciente no centro, vai e faz, voa passarinho, as pessoas realmente sentiram, caramba, eu estou numa empresa diferente, realmente as decisões vão ser mais fáceis. Eu, pessoalmente, vivi isso nesse período de Covid. Eu coloquei para funcionar em 5 dias um projeto que eu jamais imaginei que poderia ser possível. Então, eu também me senti nesse choque. E eu realmente acredito que quando você tem os direcionamentos e não necessariamente as regras, você possivelmente vai ter uma decisão adequada. Edivandro, gostaria de adicionar, complementar? Eu estava no mudo aqui, me desculpe, estava ouvindo. Não, eu acho que a Nina tocou nessa questão da autonomia muito importante, né? Eu acredito muito no potencial das pessoas, né? Eu acho que a agilidade, eu citei a tecnologia, eu acho que a tecnologia é um enabler, né? Mas se você não transformar as pessoas, não adianta a tecnologia que, na verdade, ela não vai ajudar muito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter líderes. Eu gostei muito do exemplo que o Ajas trouxe, que é essa questão da liderança, né? Acho que nenhuma organização que eu trabalhei
se você não tivesse isso muito claro para a liderança, o que agilidade significa, que preços você vai pagar como líder pela agilidade, não funcionava. Então, às vezes, era um choque de realidade. Falava assim, bom, se eu der autonomia para todo mundo, o que eu vou fazer aqui? Então, a pessoa até se sente deslocada. Fala, não, mas eu tomo decisão, eles vão tomar decisão, acabou o meu emprego, né? Eles sentiam medo, na verdade. Então, é engraçado você ver isso, porque a pessoa está pautando a carreira dela inteirinha numa coisa que, assim, não deveria ser a única contribuição dela para a empresa, né? Que é assinar o papel, falar sim ou não para as coisas. Então, é muito mais que isso, né? Acho que o líder, hoje, ele tem que desenvolver as pessoas, ele tem que ser servidor, que é até clichê falar, né? Mas eu acho que comentário aí durante o bate-papo nosso de conversar com as pessoas, por incrível que pareça, ainda existe líder que não fala bom dia para as pessoas, né? E isso me até arrepia, porque assim, pô, você depende das pessoas. Então, assim, se você não se aproximar, não conversar, não entender, jamais você vai conseguir construir uma cultura do que a gente está falando aqui, né? Então, assim, acho que o líder ele tem um papel, e não só o líder que está lá em cima, tá? Se você está num time de um projeto e você tem um perfil de líder, você ajuda as pessoas a organizar as coisas, é seu compromisso também fazer isso. Então, eu acho que nós como líderes, todos líderes, eu acho que tem uma responsabilidade nossa aí de olhar mais para as pessoas e ser mais humanos, né? Eu acho que agilidade é ser humano. Eu não traduziria outra forma, né? Tirando essa parte, né, de business, de negócio, mas assim, se a gente conhecer as pessoas e ajudar as pessoas, nós vamos ser ágeis no final do dia. Não tem como essa conta não dar positiva. Isso é muito importante ressaltar, Edivandro, isso é muito importante. Tivemos uma participação do Igor, que perguntou o que se espera também de alguém que é profissional da saúde e não necessariamente está em cargos de gestão, né? Queria aproveitar, Igor, e falar que algo que a gente leva muito a sério no Einstein, atue com segurança, tenha paixão em servir, foque no paciente e tenha muita atenção nos detalhes. Então, é uma dica que vale para todos nós, mas você está atuando, seja júnior, pleno, sênior, especialista, faça isso e visualize aquilo que você quer ser. Você quer ser um líder, um gestor, e passe a agir como se fosse. Se preocupe, pense em como servir melhor ao nosso paciente. A gente está falando de saúde, está falando de paciente, e fundamentalmente do que o Edivandro fala, né? De ser humano. Agora, dando uma atenção especial a essa questão de liderança e já caminhando um pouco para o final, pessoal, a nossa conversa está tão gostosa que já passamos do tempo. Mas eu gostaria, então, a gente está falando de diálogos com gestores, né? E eu gostaria que vocês dessem algumas dicas. O gestor se tornando ágil ou sendo ágil, como que a gente faz uma transição? Nós somos formados, trabalhamos, já lemos um pouco ou não a esse respeito de agilidade, como eu tenho uma postura, comportamento, competências ágeis. Podemos conversar por você, Edivandro? É, eu vou evitar a parte de mainstream, né? Que todo mundo Uhum. fala. Eu vou tentar dar o que eu como líder faço, e principalmente nessa pandemia, eu acho que todo mundo tá olhando para si mesmo, né? E tentando se conhecer um pouco mais. Eu acho que o líder ele não deve pensar que ele é o super-homem, né? Ele ou ela ou, né, a Mulher Maravilha ou o super-homem. Nós não somos super-heróis. E eu acho que a partir do momento que a gente tem duas coisas muito importantes, que é humildade e empatia. Não tem como essa essência dar errado, né? Então, acho que como líder hoje, para você entender o que é agilidade, você vai ter que estudar. Isso aí tá, né? Tá dito já. Entender como que desenvolve time, cultura, processo, etc. Mas eu acho que o mais importante hoje, para dar certo nesse mundo que a gente vive, maluco, dinâmico, que toda hora acontece alguma coisa, eu acho que a gente tem que ter muita empatia e muita humildade. Né? Então, de sobra, você tem que sobrar mesmo. Né? Quanto mais, melhor. Para a gente poder reconhecer e confiar nas pessoas. Né? Não achar que a gente, pelo nosso cargo, às vezes a gente acaba, né, ficando assim,
achando que aquilo ali você sabe tudo, ou se sentindo na posição de que você realmente pode mudar tudo, e não é verdade, né? Então você está líder, né? Então a gente precisa entender isso, né? Então, para mim, o que eu trabalho muito é cada vez mais tentar me conhecer, né? Acho que cada um tem que fazer isso como líder, e trabalhar muito essa parte de ter empatia e ter humildade para você conversar com as pessoas, né? E fazer o que todo mundo aqui comentou, né? Que agora está acontecendo mais, né? Porque você sente falta de conversar com as pessoas. Então você quer, eu também, eu passo quase o meu dia inteiro em ligação, e às vezes não é ligação com hora marcada. Pois, eu preciso conversar disso daqui, o que você acha disso daqui? Então, essa situação trouxe uma insegurança que forçou a gente a pedir a opinião das pessoas, né? O que você acha? Então, acho que isso é muito importante, e isso tem a ver com essa humildade de que a gente não sabe tudo, jamais vai saber tudo, e a gente compreender o que as pessoas sentem, né? Como que elas podem contribuir, etc. E isso passa pela empatia. Não sei se eu respondi, mas é isso que eu recomendaria. Tem que trabalhar a sua humildade e a sua empatia todo dia. Muito bem, muito bem. Jess. Você está no mudo. Foi mal aí, pessoal. Onde eu me acostumo. Na verdade, assim, eu só queria complementar, porque o que o Edvandro falou é uma coisa que a gente tenta trabalhar desde a época que a gente fez os treinamentos focados em fatores humanos, trazendo um pouco da experiência da aviação para dentro dos hospitais, né? E a questão da empatia, né? E vivendo junto com a resiliência, né? Esses conceitos que para a gente da área da saúde são até relativamente novos, infelizmente. Mas para complementar, eu gostaria de contar rapidamente uma semana que nós tivemos lá no hospital. O hospital, em pleno planejamento da retomada, e as pessoas ainda, Edivandro, têm a cultura dentro do ambiente hospitalar de estar presente, né? Nós estamos aprendendo a trabalhar em casa, e aquela vontade de voltar para o ambiente de trabalho, para o hospital e tal. Nós convivemos com 3 gargalos foram bem interessantes naquela semana. Primeiro, nós tínhamos feito algumas escalas de home office, de day off, medida provisória, e de presencial, com todos os cuidados de distanciamento social, uso de máscara, etc. Segundo, nós tínhamos as nossas reuniões para fazer as coisas acontecerem dentro de um prazo de entregas já nesse modelo ágil. E aí vem o governo, né, o governador do estado e o prefeito aqui de São Paulo, e começam a alterar de maneira muito rápida o rodízio municipal de veículos. Ora, o rodízio ia ser dia sim, dia não, depois mudou para não ter rodízio, depois mudou para o rodízio tradicional. E isso quase que deu um nó na nossa rotina, né? E aí, quando as pessoas preparavam para pensar, elas se reportavam para o líder, ou seja, o amigo de vocês aqui. E o que nós fizemos? E aí vem um pouco do que eu queria complementar o que você falou. E acrescentar aí, eu acho que a comunicação foi muito importante, o diálogo com as pessoas. Nós fizemos, por conta disso, houve quase que um burnout de algumas pessoas. Assim, as pessoas já estavam no limite que você pode imaginar dentro de um ambiente hospitalar, né, convivendo com o paradoxo da ociosidade versus todo um medo da situação, né, medo de contaminação, etc. Então, nós fizemos 3 sessões de feedback com diferentes grupos e em grupos para que a gente pudesse nos ajudar mutuamente, né? Então, a comunicação é importante, o diálogo, né, com isso. E uma coisa que eu acho que não está dissociada da empatia e da humildade, que é você fazer na prática aquilo que você faz no seu discurso, aquilo que você fala. Dissociar o discurso da prática nesse momento gera um caos pior do que o caos gerado pela situação em si. Então, além da empatia e da humildade, que eu acho que foram brilhantemente colocadas,
eu associaria a questão do seu discurso. Nunca dissocie o seu discurso da prática. Isso gera confiança nas pessoas e faz com que elas vejam você realmente como líder e não como chefe, como a Nina falou. Difícil trazer alguma coisa diferente, hein? Eu acho que se eu tivesse sido a primeira a falar, com certeza empatia e viver o que você diz, né? Sem dúvida teriam sido as duas primeiras. Você ter empatia, você olhar para as pessoas, você ouvir com escutativa e você, mais do que falar e propagar a cultura organizacional ou qualquer outra moda, você viver o que você está dizendo são fundamentais. O que eu adicionaria aqui é talvez como fazer isso, né? Porque eu fico pensando também muito no que, além do que você precisa ter, talvez o que você precise abandonar. E eu escolheria para abandonar essa tendência do comando e controle. Embora seja muito difícil, não tem mais espaço para isso hoje. Seja as novas gerações que estão chegando, que estão entrando nas empresas, seja no administrativo, no meio médico, da tecnologia. O ambiente VUCA, que todo mundo fala, né, não dá mais espaço para comando e controle. E aí, se você for me perguntar, Nina, mas como que eu faço isso? Seja um aprendiz, não seja um conhecedor. É um pouco de um clichê, mas que faz todo sentido, porque se você é um conhecedor e age se você é um aprendiz, desculpa, e age desta forma com a sua equipe, não dizendo a ela o que fazer, mas ajudando a sua equipe a encontrar o próprio caminho, você cria junto, você cuida da equipe e deixa que ela cuide do negócio, deixa que ela cuide do trabalho. E se ela cuida do trabalho e você cuida das pessoas, não há mais motivo para você ter comando e controle. Então, é uma coisa que eu tenho refletido bastante. Eu trabalho muito com gestão e liderança indireta de equipes, e é isso que eu tenho tentado exercer nesse último quase um ano na função de gerente de contas, mas especialmente agora, em que as coisas acontecem tão rápido que elas parecem escapar pelos dedos, né? Então, é isso que eu diria. Dicas preciosas, pessoal, para nossa atuação, para nossa convivência. O pessoal da sociotécnica diz que não há nada no campo técnico que não existiu antes no simbólico, né? A simplicidade, a necessidade de resolver problemas rápido, a confiança, isso sempre existiu. Mas, naturalmente, um contexto complexo denota que a gente traga uma visão seguida por métodos para aplicá-los. E a participação de vocês foi tão boa e inspiradora que a gente caminha para o final instigado a atuar, porque ao mesmo tempo não é impossível, não é tão difícil, mas há que se prestar atenção e ser fiel ao propósito, ao intento. Bom, hoje a gente falou o que é agilidade organizacional e como ela tem feito parte da atuação de cada um dos nossos participantes aqui, como que a gente tem visto isso agora fazendo tudo à distância, de forma geral, como que a agilidade nos ajuda na retomada pós-Covid, como que a agilidade chegou à prática médica, chegou à farma, a cultura ágil e a decisão, os atributos necessários a um líder ágil. Bom, nós temos aqui algumas participações, agradeço a todo mundo que participou, a Conceição, ao Jefferson, a Silvana falou, uau, que webinar! Silvana, uau, dizemos nós, que bom que no mar de lives, todo mundo fazendo live nesse momento, você esteve conosco aqui nessa conversa. Lembrando a todos que essa gravação vai ficar disponível no canal do YouTube do Ensino Einstein, que tem muita coisa interessante. O Fernando citou aqui que acrescentaria a transparência da mais pura possível para os líderes, concordamos, Fernando, faz tudo parte do nosso processo. Então, antes de eu apresentar os encerramentos, quero passar rapidamente a palavra para cada um, para dar o seu boa noite para o pessoal que está nos assistindo e falar, basicamente, o que levamos para a retomada. Podemos começar por você, Edivandro?
Pode ser. Eu quero agradecer novamente, acho que foi um prazer a gente bater um papo aí e todo mundo, né, ficou com a gente, acompanha a gente até o final, então quer dizer que foi muito produtivo. Foi um prazer compartilhar um pouco do conhecimento e aprender com vocês. Eu acho que o que vai ficar após a pandemia, acho que a gente tem que cada vez mais aprender a desaprender, né? Então, essa é a dica que eu dou, porque nada é set in stone, né, como dizem em inglês. Então, vamos lá, né? Vamos que vamos, como diz aí ó, os nossos amigos. E sempre pensando positivo, né, gente? Apesar de tudo, a gente tem um país aí para construir e melhorar em diversos aspectos e depende da gente, depende de cada um de nós. Então, hashtag vamos que vamos. A Jess. João, obrigado aí pelo convite, obrigado por dar a oportunidade de representar aí a liderança médica da instituição, né, em nome aí da nossa diretoria médica, do Dr. Miguel, do Dr. Sidney. Eu acho que isso que você falou agora, cara, é muito complexo, daria mais uma nova webinar, né? O que o futuro espera? Eu vou ser menos técnico e vou partir para um campo aí mais subjetivo, né? Resumiria isso em uma frase, cara. Aproveite seu dia. A gente tem que programar o futuro, mas não fique ansioso, porque ainda se vive uma fase de muitas incertezas, de muita insegurança. A gente conta muito com a pesquisa, com a ciência, com a não politização de certas afirmações que não são verdadeiras aí no meio do caminho. Eu acho que a gente, como ser humano, independente da área que a gente atua, do que a gente faz, a gente precisa ter um pouco mais de paciência e programar um pouco mais, encurtar um pouco mais, né? Fazer programações mais curtas, aprender a viver mais, a ser positivo, que nem o Edvando falou, porque senão a gente com certeza vai entrar numa espiral aí negativa muito ruim. Ainda tem muita coisa para acontecer aí da frente. Por último, mas não menos importante, Nina. Eu quero agradecer muito, João, pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aí nesse diálogo com o professor Edvandro, com a doutora Gés. Muito obrigada. Obrigada a todos que conectaram, que estiveram aí com a gente em algum momento. O que eu acho que é importante levar desse momento tão turbulento é exatamente que a mudança veio para mudar. Não é a mudança veio para ficar, né? A mudança veio para mudar. Então, de fato, tire essa fase para assumir riscos calculados para situações que precisam de mais atenção, mas assuma riscos, erre se tiver que errar, aprenda com os erros, e isso não só para o negócio, para quem trabalha numa empresa, isso não só na parte médica, quando é possível, mas você realmente não é super-homem. Então, abraça esse momento, abraça essa vulnerabilidade, com positividade, tente, porque mais do que nunca daqui para frente vai ser mudança em cima de mudança e aprendizado em cima de aprendizado. Excelente, gente, excelente. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Quero aproveitar aqui para partilhar, então, eu sinceramente não tivesse o contato de vocês, ia querer que partilhassem comigo, porque eu quero conversar mais com vocês. Voou esse tempo. Então, pessoal, quem quiser adicionar o Edvandro, a Gés, a Nina, estamos aqui. Temos também o LinkedIn da Aline, que seria a monitora, mas está em aula hoje, a moderadora, então estou aqui como substituto. Então, aqui estão os contatos também. Já que estou aqui, partilho também o meu e aproveito para... Sabe que eu sempre trago presente no final da live, né? Então, estão aqui com desconto de 25% nesse curso do programa de gestão de consultórios e clínicas. A gente está com uma versão dele
transmissão online. Ele inicia em 6 de agosto e com esse códigozinho aqui, 425, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, pode tirar a foto aqui e entrar, e com esse desconto, 25%. Esse curso é um curso coordenado pelo Nan Kim e pela Lívia Dutra, e está muito interessante. Bom, quem quiser entrar em contato com a nossa área, aqui está o nosso e-mail, nosso WhatsApp, respondemos dia e noite. E eu peço agora, então, um favor para você, uma gentileza, você que participou, quem está ouvindo aqui tem batidas, faz parte do nosso cenário de lives, né? O pessoal está fazendo obra do meu lado aqui. Aliás, pessoal, quem é estudante do MBA, dos cursos de gestão, estou aqui na nossa unidade, saudoso dessa unidade cheia de alunos e trocando ideias e conexões. Em breve estaremos juntos. Mas aí peço que você faça a última gentileza, que avalie o nosso evento. Nós chegamos ao último diálogo, a gente planejou fazer esses 6 diálogos durante a pandemia. Avalie, por gentileza, sua participação é muito importante e contamos com ela para melhorar sempre os nossos eventos, para ter ações como essa. Gente, então, chegamos definitivamente agora ao final. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Pessoal, sempre muito especial conversarmos presencialmente, virtualmente, mas sempre com essa abertura de vocês. Obrigado pela participação, pela abertura e pelo diálogo gostoso.